O produtor rural pode solicitar a recuperação judicial? Na série especial sobre direito no campo, aqui no AgroMais, vamos falar das mudanças na lei e de decisões relevantes sobre o assunto. Acompanhe na entrevista com o professor de Direito, Carlos Henrique Nora Teixeira. O produtor rural, como ele tem mais ou menos, a expressão que é usada na doutrina é uma indústria em céu aberto. Então, se você tem comércios, indústrias, tudo fechadinho em casa, mas o produtor rural tem que, de alguma forma, banhos em campos abertos e sua produção rural também. E não é incomum oscilação de moedas no mercado, essas intempéries climáticas afetarem por completo a produção rural. E com isso, o produtor rural se vê numa situação de cobranças, de execuções que são uma corda no pescoço dele. Ele fica numa situação de fragilidade perante os executores, seus credores, que ele tem que buscar na legislação alguma saída para ganhar um fôlego. E nós temos, desde 2005, uma lei, a Lei 11.101, que trata de falências e recuperação judicial. Falência é realmente quando você vai liquidar o patrimônio, não tem mais como sustentar aquela empresa, você está falido, você vai vender o que tem, os ativos e pronto, liquida, extingue aquela relação. Mas a recuperação judicial não. A recuperação judicial ela foi projetada para que os empresários pudessem ter semanas, dias, meses para o quê? Atrair toda aquela conjunto de ações, de execuções, de títulos sendo cobrados, remanejar, fazer um projeto, um planejamento e vir a pagar de uma forma saudável, sem que a empresa venha a ter a sua cadeia de produção interrompida. Aí você me pergunta, pô, mas o produtor rural é empresário? Sim, o produtor rural é empresário. Mas a lei, como é uma lei que foi criada sem essa percepção abrangente específica do produtor rural, não tocou nesse assunto. E aí estipulou para os empresários tradicionais o quê? Todo empresário está inscrito numa junta comercial. Estipulou, então, como regra, a demonstração de estar inscrito e exercendo a atividade empresarial há 2 anos. Só que a nossa jurisprudência, os nossos tribunais perceberam que, olha, exigir de um produtor rural a inscrição daquela atividade empresarial dele numa junta comercial e só vir a perceber a utilidade daquela inscrição, dos títulos que estão sendo comprados, a partir da sua inscrição, isso é um absurdo, é uma injustiça. Se admite atualmente, sob a égide da lei atual, porque existe uma revisão agora nas mãos do presidente Bolsonaro, que o produtor rural que se sinta numa situação acuada de desespero, não conseguindo pagar as suas dívidas, se inscreva na junta comercial e renegocie todas as dívidas, inclusive aquelas antecedentes à sua inscrição na junta comercial. Isso foi um alívio aos produtores rurais que estavam em apuros, ganharam um fôlego enorme, porque agora toda a conjuntura de dívidas, eles tratam, fazem um plano de recuperação judicial, apresentam esse plano perante o judiciário e aos credores e eles vão verificar, olha, é melhor receber algo do que nada nessa luta, evidentemente, pelos créditos não pagos. Bom, já existia, anterior a essa nova legislação que pode chegar em vigor, que está nas mãos do presidente, como você bem colocou, o refinanciamento das dívidas pelos próprios bancos. Era também, de fato, bom para o produtor, porque ele conseguia limpar seu nome, conseguia preparar a própria próxima safra, mas, de fato, não era tão abrangente assim. Então, você acredita que isso veio, essa recuperação agora, veio para melhorar ainda mais a expressão que você usou, o fôlego que o produtor rural precisa? Sim. O tema refinanciamento, renegociação de dívidas perante os credores, às vezes não sai daquela forma idealizada, na maioria das vezes não sai, da forma idealizada pelos produtores, porque eles estão numa situação de fragilidade. Então, buscar renegociação perante uma instituição bancária, privada ou pública, estatal, é uma situação que não vai sair ali o melhor acordo possível para o produtor rural. Agora, sob a presidência de um magistrado, na qual você apresenta a ele o seu projeto, especifica ali e ele intermedia, gerencia essa negociação, a história é outra. Então é muito mais louvável e, vamos dizer assim, útil ao produtor rural se beneficiar desse instituto, que antes, outrora, era complicado, porque os bancos não queriam que, a partir
que no momento em que você formalizar perante a junta comercial a sua característica de empresário, que a partir desse momento as dívidas antecedentes pudessem ser abrangidas pela recuperação. Essa era a visão do banco e é a visão ainda do banco. Mas o judiciário percebeu que não, se escreveu, renegocia-se tudo, muito mais favorável para o devedor, que é o produtor rural. Bom, e agora para isso entrar de fato em vigor, falta só a sanção do presidente. Não, essa lei, como eu estou lhe falando, é uma lei que desde 2005 já existe, mas ela não tinha essa especificidade de falar assim, o produtor rural que não tivesse enquadrado na junta comercial até essa data, sei lá, a data de hoje, só poderá negociar dívidas futuras. Não, a lei não falava isso, você negocia tudo. E agora, com a nova lei, que é uma releitura da lei de falências e recuperação judicial, nós já temos isso aí mais previsto. É porque o que eles fizeram, na verdade, vamos dizer assim, uma composição do Código Civil, que em alguns dispositivos fala do tratamento diferenciado, simplificado, mais benéfico, que deve ser dado ao produtor rural, com essa norma já existente desde 2005 da Lei de Recuperação Judicial. Ou seja, vem benefício para o produtor. Claro, e isso formalizado. É bom. Formalizado agora. Bom, e o outro ponto da recuperação judicial, qual que é o reflexo da recuperação com o depósito de grãos? Tem alguma coisa relacionada? Tem, a pergunta é interessantíssima, por quê? Como a gente já estava falando, a recuperação judicial gera um magnetismo, uma atração de todos os processos de execução que são destinados àquele que está em apuros. Não é incomum uma empresa estar em apuros. Então, não é prerrogativa exclusiva das demais ou dos produtores rurais estar em apuro. Armazéns, esses grandes armazéns de grãos também passam por apuros. E o debate ali era saber, vem cá, eu sou produtor rural, eu depositei meus grãos nesse armazém. De repente o armazém vai e pede a recuperação judicial. E agora? O meu produto vai ficar sob a gerência do juízo da recuperação judicial, ou eu posso cobrá-lo num juízo cível comum, independentemente daquele distúrbio lá, do mau gerenciamento das contas do armazém. Você acredita que até recentemente prevalecia o entendimento que deveria aquele contrato de depósito também, a execução, aquela cobrança ser gerenciada pelo juízo da recuperação judicial? O que para o produtor rural soa mais injusto, porque aquele produto não é do armazém. O contrato de depósito é meramente, olha, eu deixo aí uma coisa minha. Se você estiver numa situação financeira complicada, por favor, não use o meu produto para garantir suas dívidas. E prevaleceu recentemente esse entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, os armazéns em momentos, vamos dizer assim, não muito confortáveis financeiramente, não podem se nutrir daquilo que foi depositado pelos produtores rurais dentro das suas estruturas para o fim de pagar credores. Bom, e o produtor rural que está em casa nos acompanhando agora, o que ele precisa fazer, Carlos, para ele ter acesso a essa recuperação judicial? Claro que ele precisa, a gente torce para que não precise, mas se precisar, o que ele pode estar fazendo? Quais as providências? Providência primeira, a recuperação judicial é um procedimento que tramita na esfera judicial. Então, para o fim de promover a recuperação judicial, é como imperativo a contratação de um escritório, de um advogado, para que ele faça uma petição inicial indicando ao juízo o quê? As dívidas existentes, a razão da crise que está passando aquele fazendeiro, a situação concreta do imóvel rural, das dívidas como um todo, e pedir o quê? A citação dos demais credores e também a apresentação de um plano de recuperação judicial. Isso vai ser tudo gerido dentro de alguns prazos, 60 dias para a apresentação do plano, 180 dias para a constituição de uma assembleia dos credores, e aí sim, perante um magistrado, é que os credores vão observar a situação real, concreta, demonstrada, podem questionar, por óbvio, podem não aceitar, mas uma decisão judicial é imperativa. E aí o produtor rural consegue ainda continuar trabalhando. E digo mais, com ajuizamentos já se pede automaticamente a suspensão da cobrança de todas as dívidas e também dos gravames impostos à sua propriedade.